Homens e mulheres tinham direitos iguais. Hoje em dia, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é um grande problema da sociedade. Porém, o Egito já tinha uma política diferente na antiguidade. As mulheres egípcias possuíam os mesmos direitos dos homens perante a lei. Elas podiam ter propriedades, se divorciar, criar seus filhos sozinhas, dentre outros direitos. Cerveja era um tipo de moeda de troca. A cerveja existe há pelo menos 6.000 anos e os primeiros registros de sua existência estão ligados aos povos mesopotâmicos. Naquela época, ela tinha um alto valor e por isso, os povos egípcios chegaram a utilizá-la como moeda corrente. Os mortos recebiam comidas e bebidas. Na nossa tradição, é comum levar flores às pessoas falecidas. Mas, os antigos egípcios tinham um costume um pouco diferente, eles levavam comidas e bebidas para as tumbas e acreditavam que elas seriam consumidas espiritualmente pelo Ka, um espírito que vivia de forma eterna nos corpos mumificados. Depois, a comunidade consumia esses alimentos em seus festivais de renovação. Quem matasse um gato era punido com a morte. Você já deve ter ouvido falar que os gatos eram animais muito respeitados no Antigo Egito, não é mesmo? A coisa era tão séria, que caso uma pessoa matasse um felino, ela era punida com a morte e em sinal de luto pelo animal, os egípcios ainda depilavam as sobrancelhas. Cleópatra não era egípcia apesar de ter sido apelidada como a Rainha do Nilo. Cleópatra tinha raízes que remontam à Grécia Macedônia e a Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., Ptolomeu ficou responsável pelo Império Egípcio. Apesar de não ser etnicamente egípcia, Cleópatra adotou muito dos costumes antigos de seus pais e foi o primeiro membro da linha ptolomaica a aprender o idioma egípcio. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com 8 lados, e não 4, como a maioria e, apesar dos muitos estudos realizados, ainda há passagens inexploradas no interior dessa pirâmide. Banheiros. Foram encontrados banheiros em diversas tumbas egípcias. Será que os mortos egípcios vão ao banheiro durante a noite? Tutancâmon. O rei egípcio Tutancâmon morreu com apenas 18 anos. Deuses e deusas. Os antigos egípcios adoravam mais de 1.400 deuses e deusas.